Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É um gosto iniciar mais um tempo de reflexão. Sem dúvida. Hoje, o convite que fazemos a quem nos acompanha é para uma pausa deliberada. Uma oportunidade real para respirar fundo, afastar o ruído constante do cotidiano e preparar a mente para uma imersão verdadeiramente transformadora nas Escrituras. Que é algo sempre necessário, não é? Exatamente. O nosso foco neste estudo aprofundado recai sobre o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e, mais especificamente, vamos direcionar a nossa atenção para o capítulo 5, ali à volta do versículo 24. E vamos usar a versão de leitura da mensagem. Sim, que relata a história de uma figura muito peculiar chamada Enoque, com as seguintes palavras. Diz assim: Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. É fascinante. Tão simples e tão profundo. A nossa missão hoje é perceber como é que esta única e singela frase tem o poder de mudar todo o curso da narrativa bíblica até àquele ponto, trazendo uma luz de esperança completamente inédita para a humanidade. Para captar o verdadeiro impacto de uma passagem tão breve, o primeiro passo é recuar um pouco e observar o enquadramento literário em que este versículo foi colocado. O capítulo 5 de Gênesis é, na sua estrutura essencial, uma genealogia extensa. E nós sabemos que na Antiguidade as genealogias tinham um peso legal, histórico e até de identidade fundamental para os povos. Tinham um propósito muito específico. No entanto, para o leitor contemporâneo, convenhamos, pode ser um desafio enorme passar por estes textos. À primeira vista, parece apenas um registro antigo, uma lista infindável de nomes difíceis de pronunciar e de idades incrivelmente avançadas. Pessoas como Adão, Sete, Enos, indivíduos que viveram vários séculos. Mas a intenção do autor sagrado, ao compilar esta lista, vai muito além da criação de um mero arquivo de família. Há uma atmosfera deliberada e muito pesada que é metodicamente construída ao longo de todo este capítulo. É um pouco como ler uma daquelas listas telefónicas antigas, mas onde todos os indivíduos têm mais de 800 anos de idade. E a conclusão sobre a vida de cada pessoa é invariavelmente a mesma. Ao ler o capítulo com atenção, nota-se um padrão que quase sufoca a narrativa. Quase que nos tira o ar, pois. Lemos o nome do patriarca, a quantidade de anos que viveu, a menção aos filhos e filhas que gerou, e depois surge aquele carimbo implacável. O famoso "e morreu". Precisamente. O "e morreu" é um refrão constante, funciona quase como um bater de tambor fúnebre, que ecoa no fim da narrativa de cada uma destas vidas, versículo após versículo. A cadência do texto transmite a inevitabilidade absoluta do fim humano após a queda da humanidade no Éden. O leitor ancestral, que muitas vezes ouvia estes textos a ser recitados em voz alta, ia acompanhando a narrativa e a mensagem subliminar era gravada na mente de forma indelével. Independentemente de quão longa seja a vida humana, de quão forte ou influente seja a pessoa, ou de quão numerosa seja a sua ascendência, a morte é o destino final e inquestionável de todos. O pó regressa inevitavelmente ao pó. A sensação é literalmente a de estar a caminhar de noite por um cemitério interminável, a ler lápide após lápide com a mesma exata inscrição. O ambiente é tenso e escuro. Mas então, a narrativa sofre um solavanco completamente inesperado. Chegamos à história de Enoque. O padrão recomeça ali. Aos 65 anos, ele torna-se pai de Matusalém e continua a viver a sua vida. E, de repente, quando chegamos ao versículo 24, a menção à morte simplesmente evapora. É isso mesmo. Evapora. Não há qualquer lamento, não há a descrição de um funeral ou de uma comunidade em luto, não há o encerramento do seu corpo num túmulo. O texto diz apenas que Deus o levou. O que é que a teologia nos diz sobre esta quebra abrupta num texto tão estruturado? Bem, o teólogo Klaus Westermann, no seu comentário detalhado sobre os primeiros 11 capítulos de Gênesis, aborda este momento de uma forma que clarifica muito a intenção literária e espiritual do autor. Ele refere que a história de Enoque vem romper o que ele chama de monotonia mortal da genealogia. Monotonia mortal é uma expressão genial. A genialidade narrativa aqui reside no facto de que a leitura do capítulo cria uma tensão intencional através dessa repetição
contínua da morte. O leitor já estava psicologicamente condicionado a esperar um desfecho trágico para cada patriarca mencionado. A morte parecia reinar como uma monarca absoluta e imbatível. Sem qualquer perspectiva de contestação no horizonte. E o que o Westermann sublinha é que Enoque serve como um sinal radiante, uma bandeira de esperança hasteada bem no meio de um cenário de luto constante. A declarar de forma audaz que esta sentença não é definitiva. A morte, afinal, não tem a última palavra sobre a criação. Essa ideia da monotonia mortal ilustra de forma perfeita como o ser humano se habitua rapidamente ao que considera inevitável. Mas o texto diz especificamente que Deus o levou. E a linguagem utilizada deixa no ar algumas perguntas. O que significa na prática ser levado no contexto destas narrativas antigas? Uma leitura superficial e rápida poderia dar a entender que ele simplesmente se perdeu numa viagem pelo deserto ou que foi dar uma caminhada e desapareceu sem deixar qualquer rasto. Uma espécie de mistério antigo que ficou por resolver na comunidade. O que é que as palavras originais nos revelam sobre isto? Para compreendermos a verdadeira dimensão e a profundidade desse evento, precisamos de dissecar a palavra hebraica que foi escolhida e utilizada no manuscrito original. Que nos dá logo outro nível de profundidade, claro. Sem dúvida. A palavra em causa é lakash. E quando analisamos o uso de lakash no panorama das Escrituras, verificamos que significa fundamentalmente tomar, levar ou receber. O ponto crucial de análise teológica é que a utilização deste verbo afasta por completo qualquer possibilidade de estarmos perante um desaparecimento acidental, uma fatalidade natural ou um mistério que a comunidade não soube explicar. Um propósito definido. Foi uma intervenção divina, direta e perfeitamente deliberada. O Criador interveio na ordem natural das coisas, estendeu a mão e retirou Enoque da esfera da mortalidade para o receber na sua própria presença. E vê bem a riqueza disto. Nós vemos esta palavra ser usada noutros contextos bíblicos para descrever o ato de tomar uma noiva em casamento, por exemplo. Implica escolha, afeto e resgate. Ou seja, não estamos a ler uma história sobre alguém que escapou à morte por sorte ou por ser um sobrevivente hábil. É a história de um Deus que ativamente desce e o resgata dessa condição. É uma ação soberana de cima para baixo. E imaginando o impacto que essa informação teria para quem lia e ouvia o texto na altura, devia ser algo revolucionário. No meio de uma lista contínua de obituários, abre-se subitamente uma porta para uma realidade que parecia impossível. Gerhard van Rad, na sua conhecida obra Genesis, a Commentary, chama a atenção para a magnitude desse salto teológico. Na mentalidade do antigo Médio Oriente e mesmo nos estágios iniciais da revelação bíblica, a visão sobre o que acontecia após a vida não tinha luminosidade ou a clareza que o Novo Testamento viria a apresentar séculos mais tarde. O além era frequentemente perspectivado como um lugar de grande silêncio e de sombras. Assim, um capítulo que até então parecia confirmar de forma deprimente a vitória final e esmagadora da sepultura, ganha um vislumbre extraordinário de luz. Von Rad defende que a translação de Enoque aponta para uma esperança sólida muito para além da fronteira da morte física. O evento não é registado nos anais sagrados apenas como um facto biográfico isolado e curioso, mas como uma poderosa proclamação de que o poder de Deus transcende a biologia e a decadência humana. Essa análise sugere que Enoque funcionou como uma espécie de prova de conceito da eternidade para mostrar que era possível. E o curioso é que essa ideia de vitória sobre a morte não fica limitada à interpretação de Von Rad. A autora Ellen G. White pegou precisamente neste aspecto e desenvolveu-a nos seus escritos, conferindo a Enoque um papel de enorme simbolismo na grande narrativa bíblica. O livro Patriarcas e Profetas, particularmente no seu capítulo 6, desenvolve essa ideia com uma profundidade ímpar. A autora sublinha que o facto de Enoque ter sido trasladado para o céu sem ver a morte faz dele o grande símbolo da vitória final da humanidade reconciliada com Deus, certo? Sim, ele torna-se a prova viva, palpável, para todo o universo, de que a lei do pecado e da morte pode ser superada. Aquela mesma lei que parecia inquebrável, absoluta e inquestionável ao longo de todo o capítulo 5 de Gênesis. Exato. Aquele ciclo aparentemente interminável de gerações que nascem, labutam e morrem, sofre um corte cirúrgico. A vida eterna, através deste evento, deixa de ser uma teoria abstrata ou um desejo poético do coração humano para passar a ser uma realidade alcançável. Algo que Deus concede de forma plena. Enoque quebra o molde de forma espetacular.
Mas isso levanta uma dúvida muito prática sobre a forma como lemos a Bíblia hoje. Qual dúvida? Se ele é esta figura tão singular, devemos olhar para ele apenas como uma estrela cadente na antiguidade. Uma daquelas raras exceções à regra que acontecem uma vez a cada 10.000 anos, impossível de replicar na nossa experiência. Ou existe um propósito profético maior na forma como a sua vida foi imortalizada no texto. Essa é talvez a interrogação central que valida este estudo. Novamente recorrendo aos escritos de Ellen G. White, encontramos uma resposta que lança muita luz sobre o tema na sua obra Educação, especificamente no capítulo 15. E o que é que nos diz essa análise? A análise ali proposta convida-nos a descer a uma camada teológica mais profunda. Enoque não deve de forma alguma ser visto apenas como um herói solitário e inatingível de um passado remoto. A sua vida e a sua transladação carregam um peso profético imenso. Ele é apresentado como uma figura representativa. Uma figura que representa quem? E em que contexto? Ele representa um grupo futuro e muito específico na cronologia dos eventos bíblicos, o grupo de crentes que estará vivo na Terra no exato momento do regresso de Cristo. Portanto, segundo esta perspectiva escatológica, Enoque simboliza todas aquelas pessoas que, à semelhança do que lhe aconteceu, passarão deste mundo de carne, osso e aflição diretamente para a eternidade. Sem nunca descerem ao silêncio da sepultura ou experimentarem as amarras da morte física. A sua história milenar é, no fundo, um espelho profético onde a última geração se deve rever. E existe aí uma ironia maravilhosa e, ao mesmo tempo, um contraste que serve de enorme encorajamento para os dias de hoje. Se olharmos para o contexto histórico em que Enoque esteve inserido, o período antediluviano, percebemos que não era um tempo pacífico ou propício à espiritualidade. De todo. A narrativa bíblica descreve esse mundo como estando numa espiral de decadência galopante. Um ambiente de corrupção moral extrema, de violência social generalizada e de um profundo distanciamento das leis de Deus. É precisamente no epicentro desse cenário sombrio que surge um homem capaz de manter uma comunhão tão vibrante com o céu. A mensagem para quem lê hoje é que as pessoas representadas por Enoque também viverão no meio de uma sociedade complexa e corrompida. Mas conseguirão manter uma ligação inabalável com o Criador. Afinal, a integridade da nossa caminhada não exige que o mundo à nossa volta seja perfeito. O ambiente externo não pode ditar a profundidade da nossa comunhão interna. E essa constatação permite-nos redirecionar o nosso foco para o que é verdadeiramente o núcleo da passagem. Porque, ao ler este relato, a nossa tendência instintiva é ficarmos imediatamente fascinados com o evento sobrenatural. O facto de um ser humano ser levado vivo para o céu é um acontecimento que subverte toda a lógica, as leis da gravidade e da biologia. No entanto, de uma perspectiva puramente espiritual, a transladação não é o maior milagre ali relatado. Não é? Não. A ênfase primordial do versículo não incide sobre um modo como ele saiu da terra, mas sim sobre a forma constante como ele viveu nela. O texto inicia-se com a declaração: Enoque andava com Deus. A preparação diária que antecedeu o evento é consideravelmente mais espantosa do que o evento final. É um aspecto no qual precisamos de refletir. Facilmente ficamos ofuscados com as luzes brilhantes e com a escala épica do fenómeno celestial, a subida aos céus, a vitória física sobre a morte. E passamos completamente ao lado das 300 de anos de rotina, dedicação e passos silenciosos que construíram a base para que isso acontecesse. O risco é olharmos para a transladação como um truque de magia que irrompeu do nada, ignorando o percurso que levou até lá. A transladação não opera como uma mágica repentina num vácuo de espiritualidade. É a consequência natural, orgânica e inevitável de uma vida inteira de comunhão ininterrupta. Analisemos o conceito terreno de caminhar diariamente ao lado de alguém. Sim, se partilhamos a nossa rotina com um amigo de forma tão próxima, se nos habituamos a reconhecer o timbre da sua voz. Se alinhamos os nossos passos pelo seu compasso, partilhando os fardos e as vitórias quotidianas, forja-se um vínculo indestrutível. Chega-se a um ponto de tal intimidade em que a separação deixa de fazer sentido teológico ou relacional. A intervenção de Deus, o ato de o levar através do processo descrito pelo termo lakash, foi, no fundo,
a continuação natural de uma conversa ininterrupta que já durava séculos. A comunhão cultivada na terra serviu de sala de preparação para a comunhão plena nos céus. A linha divisória entre as duas realidades apagou-se, pura simplesmente, pela intensidade da proximidade. Quando trazemos toda esta teologia, toda esta exegese cuidadosa para o chão que pisamos diariamente, a mensagem adquire um peso prático impressionante. Vivemos numa sociedade que corre de forma frenética atrás da longevidade. Investe-se incansavelmente na tentativa de atrasar o envelhecimento biológico, foca-se energia vital a acumular o máximo de bens materiais e a erguer legados de terrenos robustos. Este homem oferece um contraponto brutal a tudo isso. O que determina o real valor de uma existência não é a quantidade de tempo registada. Basta olhar para a própria genealogia de Gênesis 5. Matusalém, o próprio filho de Enoque, viveu impressionantes 969 anos. É o recordista absoluto da narrativa sagrada. Contudo, como é que o texto encerra a biografia de quase um milénio de Matusalém? Com o mesmo bater do tambor. E morreu. O tempo acumulado não evitou o desfecho. O triunfo definitivo não reside na longa duração da viagem, mas na direção e na companhia que se escolhe para a caminhada. É um contraste que exige uma avaliação honesta das nossas próprias fundações. Os registros sagrados fazem escolhas muito precisas sobre o que perpetuar. Enoque não reservou o seu lugar de destaque nas Escrituras devido a grandes proezas que impressionassem o mundo da época. O texto não gasta uma única linha a enaltecer impérios que ele tenha administrado, rotas comerciais que tenha dominado, obras de arquitetura monumental que tenha projetado ou batalhas militares que tenha vencido. A biografia deste homem resume-se à sua amizade inquebrável com o Criador. Ele é lembrado milhares de anos depois, exclusivamente pela companhia que mantinha. A memória que resistiu ao pó dos séculos foi a de um indivíduo que, num mundo moralmente desfeito, decidiu andar ao compasso de Deus. Isso expõe a fragilidade dos castelos e monumentos que a nossa cultura tenta erguer diariamente. Capazes de acumular ou deixar para trás, mas a pessoa com quem escolhemos dar as mãos rumo à eternidade. Existe uma inclinação quase natural no coração humano para buscar o extraordinário e o espetacular na vivência espiritual. Queremos ver águas a abrirem-se. Queremos sinais grandiosos no céu. Ansiamos por experiências sensoriais arrebatadoras que abalem as nossas certezas num instante. No entanto, o relato sereno de Enoque guarda uma verdade muito mais sólida. Talvez o maior milagre a que alguém possa aspirar não seja a espetacularidade de ser trasladado no evento cósmico. O verdadeiro milagre reside no ato profundamente simples, silencioso e, por isso mesmo, altamente revolucionário de acordar todos os dias e caminhar com Deus. Enfrentar um mundo veloz, cínico e muitas vezes esmagador, e ainda assim escolher passo a passo, cultivar uma lealdade invisível. E o que torna essa mensagem tão poderosa é a clareza de que esse milagre é plenamente acessível no meio do mundano. O texto faz questão de mencionar que Enoque teve outros filhos e filhas depois do nascimento do seu primogênito. Ele não se isolou num mosteiro remoto ou numa caverna no deserto para alcançar um estado de pureza superior. Ele lidou com as responsabilidades parentais, com o trabalho provável da agricultura da sua era, com a gestão das tensões familiares e com as obrigações da sua comunidade. A verdadeira espiritualidade, aquela que amadurece até à eternidade, não exige que fujamos das nossas tarefas diárias, mas sim que sejamos capazes de convidar a presença divina para dentro dessas mesmas tarefas. Andar com Deus é a capacidade de fazer com que a rotina mais trivial se transforme num exercício constante de fé e proximidade. Ao fecharmos as páginas deste estudo, a história de Enoque permanece acesa como um farol, lembrando a cada passo que a mortalidade e o cinismo não são os donos da última palavra. Há uma esperança vibrante que rasga a monotonia dos nossos dias e aponta de forma segura para uma realidade eterna. Fica, contudo, uma ideia no ar, não como uma resposta fechada, mas como uma provocação íntima para ecoar na mente após o fim deste áudio. Se a transladação daquele homem não foi um mero acaso celestial, mas sim o transbordar orgânico de uma vida inteira de preparação contínua, de que forma as nossas rotinas mais mundanas, silenciosas e automáticas de hoje estão, na verdade, a construir a arquitetura do nosso destino. Ao olharmos para os nossos próprios passos, com quem estamos a caminhar diariamente?
quem nos acompanha na nossa jornada.